Vou começar. Hoje é o primeiro dia da aula de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu sei que a gente vai ter um momento muito bacana. Eu escolhi para vocês um bate-papo. Não, não tenho apresentação em slide, mas vocês podem falar se vocês gostam, a partir do momento que a gente, né, dessa aula, se vocês gostam desse formato. Eu acho que é um formato muito interessante, porque nós somos dessa área de gestão de pessoas e, obviamente, dominamos muito isso. E quando a gente conversa livremente com os alunos, é aquela parte importante que você fala assim, poxa, a professora Silvana fala com dados, ela fala citando pesquisa dos alunos, isso é uma coisa muito importante. Pois bem, eu sou a professora Silvana Chiaretto e nós estaremos juntos durante esse semestre. Eu tenho certeza que vocês vão adorar as aulas da professora Silvana. Eu sou uma professora muito provocadora. Meus alunos não são alunos que saem de uma sala de aula com uma pulga atrás da orelha, pelo contrário, umas 10, porque eu gosto de trabalhar com gente é uma coisa tão gratificante para mim. Trabalhei minha vida inteira com gestão estratégica de pessoas e é uma coisa tão maravilhosa. Gente, é tão bom que existe uma coisa que eu falo com os meus alunos. Gente, na hora da gente dormir, a gente não tem que fazer só uma prece, uma oração, rezar, não. Comece a pensar sobre a possibilidade de fazer uma reflexão a respeito. Espera aí que Vamos lá, uma reflexão, ainda mais no mundo do trabalho a partir da pandemia. Quanta coisa se modificou. Pois bem, gente, eu não poderia falar da área de treinamento e desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, sem passar por uma que hoje eu vou falar o que virou. A criatividade, ela é uma competência. Se hoje eu perguntar, ela está ligada totalmente às organizações, ao comportamento humano obviamente, o desenvolvimento de competências. Sem criatividade, que é uma competência, você não cria, você não faz um caminho para desenvolvimento de um treinamento eficaz para desenvolvimento dessa competência da criatividade. E nós temos a mania de achar que o outro é criativo, mas que nós não somos. Isso é muito importante. O seu irmão sempre é mais criativo que você. Muitas das vezes, a família ela tem um impacto negativo, porque se a mãe fala, não, a minha filha é tão excelente no trabalho, mas a outra é muito criativa. Se você escutou aquilo, você começa a achar que a criatividade não é para você. E se você descobrir que a criatividade ela pode ser treinada, na verdade, a criatividade ela está dentro de você enquanto potencialidade. Se você descobrir que você pode ser uma pessoa super criativa, se você descobrir que a criatividade ela funciona como um treinamento, ou seja, se eu colocar você para fazer uma pizza, você fala, eu não sei fazer pizza, mas você começa a fazer a pizza todos os dias. No final de um ano, você vai ser o melhor pizzaiolo. Você vai ser a melhor pizzaiola do pedaço. Por quê? Porque você criou um hábito, você teve o quê? Conhecimento, desenvolvimento de habilidades e teve atitude. Você foi lá e literalmente colocou a mão na massa. Então, na nossa aula de hoje, eu quero que, primeiramente, nós vamos falar sobre o desenvolvimento dessa competência e, obviamente, nós vamos fazer um alinhamento com o treinamento, porque o treinamento das empresas pós-pandêmicas ele tem que ser um treinamento muito mais criativo. Eu falo que eu preciso acionar o colaborador. E sem a criatividade, eu não consigo fazer isso. Pois bem, o que eu peço? Vamos desbloquear as nossas cabeças. A gente vai falar de muita coisa que pode ser modificada, mas a gente, por desacreditar, o que a gente faz? Nós limitamos o nosso cérebro. Então, a partir do momento que você fala, eu posso pensar diferente, eu posso ser uma pessoa criativa, é comprovado pela ciência que a criatividade é uma competência que a gente desenvolve. Nossa, isso é libertador, isso é tudo de bom. Eu vou ser uma pessoa diferente a partir daquele momento. Pois bem, gente, eu quero deixar a primeira pulga atrás da orelha de vocês. Nós temos dois gênios que um não está mais conosco, né, que é o Steve Jobs, e temos o Bill Gates. Você acha, na real, vocês acham que o Steve Jobs e o Bill Gates eles teriam tanto sucesso num país como o Brasil? Aí, esse é o momento que eu quero que vocês façam uma reflexão. Mas eu quero que vocês pensem, para fazer essa reflexão, vocês precisam dessas informações que eu vou dar agora.
Gente, você entrar numa universidade, porque, na verdade, nenhum dos dois, eu acho que nenhum dos dois, acho que nem terminaram a universidade, porque eles fizeram sucesso antes. Mas se você entra numa universidade nos Estados Unidos, o primeiro projeto que você apresenta, você tem 10, 15, 20 pessoas querendo colocar dinheiro no seu projeto. Nós temos isso no Brasil? Não temos. Segundo, as pessoas nos Estados Unidos, estou falando generalizando, dentro das instituições de ensino, que talvez não sejam tão boas como achamos, porque elas são muito focadas em determinadas áreas, então ela não te dá uma abrangência do conhecimento, né? Onde você coloca várias áreas do conhecimento para dialogar entre si, e lá não tem isso, eles são focados nas áreas. E eu acho que fazer sucesso num país onde tudo é muito fácil, também é muito fácil. Eu não quero diminuir a genialidade dos dois, eu quero que a gente pense. Nas instituições brasileiras, nós não temos isso. Você pode ter um projeto maravilhoso. Para você conseguir uma verba para colocar esse projeto, essa inovação de processo, muitas vezes na nossa área de recursos humanos, de negócios e tudo mais, é muito difícil. Né? O Brasil é um país muito jovem, ele é um país ainda passando por remodelação, que ainda não sabe, não controla, não sabe, controlar nunca vai controlar, mas assim, não consegue nem monitorar as forças do macroambiente. Por quê? Porque são difíceis, né? Então, o que que a gente fala? Bem, voltando, eu estou aqui aceitando alunos. O que a gente fala, gente? Você ter você está dentro de uma universidade que te dá tanta oportunidade de você fazer coisas diferentes, é completamente diferente do que nós temos no nosso país. Então, isso tem que ser uma coisa muito importante. Pronto, gente, admiti todos os alunos. Agora vem cá, voltando. Pois bem, eu trouxe dados, e dados muito recentes. Gente, o Brasil ele ocupa aproximadamente a 49ª posição em índice global de inovação. Quando eu falo inovação, não é produto e serviço, não. Estou falando inovação em todos os sentidos. Inclusive, a inovação na área de processo da área de treinamento, retenção na área de captação, na área de recrutamento e seleção, na área de retenção de talentos, e principalmente na área de treinamento. Eu estou falando inovação em todos os sentidos. E quando eu falo que a gente está na 49ª posição, eu estou falando uma pesquisa feita com 132 países. Aí eu pergunto para vocês, agora é o momento da reflexão. Você se considera uma pessoa criativa? Uma hora a gente vai falar sobre isso, né? Quem aqui não se acha criativo? Vários, com certeza, vão falar, eu não sou criativo. E se a gente descobrir que, na verdade, o que fala que é criativo, na verdade, não é? E aquele que sente que, na verdade, não tem criatividade nenhuma, na verdade, ele é criativo, ele tem feito coisas dentro da empresa que uma outra pessoa não faria. Então, gente, nós temos, primeiramente, a gente tem que estar um foco com o que a gente está fazendo dentro das organizações. Como é que a gente entrega um trabalho da universidade? Muitas vezes a gente está usando essa potencialidade criativa e nós não percebemos, a gente deixa passar. Quando a gente começa a falar a respeito disso, o que acontece? A gente começa a abrir espaço para o novo. Abrir espaço para o novo é uma coisa muito importante. Isso é deixando os alunos entrarem aqui, gente. Vamos lá. Um dos problemas das organizações, nós temos mercado de organizações, coletivo de organizações. Ele é afetado pelo nós chamamos de síndrome do patinho feio. O que é a síndrome do patinho feio? O brasileiro ele sempre acha que aqui
que por causa, obviamente, daquele jeitinho brasileiro, nós não somos tão bons. A gente vive sempre naquela síndrome do impostor. A gente não é tão bom. O país tal é o melhor do que a gente. As pessoas lá são mais competentes, elas falam outras línguas e tal. Gente, falar língua todo mundo aprende. Eu quero saber se tem a criatividade que nós temos. Eu quero saber se tem a emocionalidade e a alegria do povo brasileiro. Se você fala inglês, se você chegar no Canadá, você é empregado no mesmo dia, porque o canadense, ele adora essa forma brasileira do colaborador. Porque, querendo ou não, nós somos, eu que estou há tantos, 30 anos na área de gestão estratégica de pessoas, eu vejo o quanto que a gente gosta de colaborar com coisas que, quando a gente está fora do país, a gente não vê. Né? As pessoas são muito mais individualizadas. Vamos pegar as coisas boas que tem no Brasil, para a gente poder ter essa aula bacana. Vamos refletir sobre as coisas boas que a gente tem. O jeitinho brasileiro, ele é colocado no país como uma coisa ruim, perversa, mas nós temos uma área do jeitinho, uma parte, um lado B do jeitinho brasileiro, que é maravilhosa. Olha o tanto de interações que a gente faz durante o dia. Né? Essa alegria que eu já falei do povo brasileiro, ela vai impactar diretamente nas organizações. E, obviamente, se você desbloquear e ser capaz de ser uma pessoa criativa, você vai poder trabalhar em processos de treinamento, desenvolvimento humano com muito mais assertividade. Oh, professora, mas isso é muito fácil para você. Lógico, eu vivo na mudança do mundo do trabalho, trabalhando com criatividade. Logicamente, com os treinamentos, eu não sou boba. Tudo que eu ensino para o meu aluno, de uma certa forma, eu pego para mim. É tanto que eu sou uma professora que, geracionalmente, deveria estar o quê? Fora do mercado de trabalho. A minha empregabilidade está em alta, porque eu posso estar envelhecendo. Ano que vem, a professora está 60 anos, mas a minha cabeça é muito jovem. Mas eu agradeço muito por causa dos meus alunos. Eu acho que eles me fazem ser uma pessoa criativa. Eu tenho essa coisa boa também. Eu vou deixar outra coisa para ficar na cabecinha de vocês, mas a gente vai conversando. Você acha que a criatividade, você nasce com ela? Você acha que quando você está grávida, você fala, por que você está esperando o quê? Um bebê, ele vai ser super criativo, e o seu não vai ser tão criativo assim. Você acha que é assim? Vou deixar outro questionamento para dar uma enlouquecida na cabecinha de vocês. Vocês foram estimulados pelos seus pais e professores a serem realmente criativos? Porque essa discussão é uma discussão que a gente está tendo no mundo do trabalho, mas ela impacta a sociedade como um todo. De boa, você acha que seus familiares, as escolas pelas quais vocês passaram, elas contribuíram para abrir o quê? As suas mentes? Talvez vocês vão ter essa oportunidade aqui na universidade. Porque quando você pega uma professora, um professor muito provocador, é a sua possibilidade, você fala, tá aí, minha possibilidade de abrir minha mente e trabalhar com mais criatividade. Nós sabemos, o Einstein fala, é uma frase do Einstein que está na minha dissertação, se eu não me engano, do mestrado. A mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Então, por isso que eu falo, vamos abrir as nossas mentes. Primeiramente, vamos pensar no que quer dizer criatividade no trabalho. Não adianta virar... Não, o Brasil ele é muito criativo no carnaval, o Brasil é criativo nos atores, nos cantores, na música. Eu não estou falando disso, a gente está falando do mundo do trabalho. O que é ser uma pessoa criativa? Por que eu falei isso? Porque quando a gente fala de criatividade, na hora você pensa o quê? Música, futebol, carnaval, cinema, né? Vôlei, ginástica olímpica. Aí você fala, e nós? Mas, afinal, o que é criatividade? Alguma vez você já pensou? Gente, pega a palavra criatividade, quebra essa palavra. Atividade de criar. Simples assim. Porque você vai ver o quanto o dicionário acabou com o nosso desenvolvimento humano em termos de criatividade, que eu vou falar lá na frente. Então, por que as pessoas agem assim, professora Silvana? Por que acreditamos sempre nessas pessoas que, de uma certa forma, até por excesso de amor, mas foram o quê? Sabotadores, não é mesmo? Por que a gente
Vamos pensar nisso enquanto senso comum? Quem que são esses sabotadores? Podem ser sabotadores que a gente ama, mas, gente, a família, os amigos, os nossos relacionamentos, as pessoas não sabendo o que é a criatividade e o potencial criativo, é lógico que não tem como estimular a criatividade em você, que é uma profissional da área de RH, que vai trabalhar com treinamento e desenvolvimento humano. Tem empresas que, logicamente, que não passaram por uma consultoria com uma pessoa da área de RH para fazer um processo diferente, para destravar aquele colaborador para desenvolvimento de criatividade. Se ela não passou por isso, se é uma empresa tradicional, ultrapassada, você não vai desenvolver criatividade. Se não desenvolve criatividade, não inova, tá? E o dicionário? O que o dicionário ensinou a gente a vida inteira? Calma lá que eu vou falar. E nós? Nós sabemos o que é criatividade? Nós já paramos um dia para falar o que é criatividade? Puxa vida, eu quero tanto saber. Não, nós não fazemos isso. A gente apenas acredita naquilo que foi falado. E as escolas? E os profissionais de educação? Será que ele pegou uma criança, ensinou? Eu ensino criatividade, eu dei ela um monte de lápis coloridos para eles criarem. Criatividade não é isso. Isso é uma parte da criatividade. Agora, quando a gente começa a discutir a criatividade, você sai do mundo do trabalho e vai para o mundo da sua casa. Para quem tem filho, para quem tem sobrinho, se você trabalhar com a criança, tipo, nossa, você tirou um 9 na escola, isso é muito legal, bate aqui. O 10 um dia você vai conseguir. Você abaixa, né? E você vai conversar olhando no olho daquela criança que tem a potencialidade que todos nós temos. Você está no caminho certo para que essa criança vai chegar até a vida adulta, ela pode realmente desenvolver aquele potencial criativo, que são aquelas pessoas que você acha, poxa, meu primo é tão criativo. Dentro do meu trabalho, a minha colega é muito criativa, o treinamento dela tem tanta criatividade, eu não sou capaz. Essa aula é para destravar isso. Você vai começar a pensar em formas de fazer treinamentos fantásticos, através do quê? Que você libera e você fala, eu posso ser uma pessoa criativa. Isso tudo que eu falo com você é ciência, isso tudo é comprovado pela ciência. Não se esqueçam que aqui tem uma professora universitária e que tudo que nós falamos tem que ter artigos científicos, bons livros. Os livros hoje, gente, o mundo está tão acelerado que os livros estão chegando depois do que a gente já está ensinando nas instituições de ensino. Então, hoje nós estamos muito ligados aos artigos científicos, porque eles chegam, por causa da internet, muito rapidamente nas nossas mãos. E a gente começa a trabalhar os nossos alunos com mais assertividade, né? Com um aporte, eu falo, conceitual forte. Aí chega um livro falando sobre isso, na verdade você já até trabalhou. Pois bem, quando eu falei de dicionário, eu peguei o dicionário Aurélio e eu vi o que quer dizer criatividade, ver se isso pode ajudar alguém a desenvolver o seu potencial criativo. Criatividade é a capacidade de criar coisas novas, espírito inventivo, coisa de privilegiado, fazer o que os outros não podem, né? Diferente dos outros. É alegrar-se com uma obra inacabada, infinita. Não importa o instrumento, caneta, pincel, mãos, neurônios, visão, matemática. Ou seja, o próprio dicionário, quando você lê aquilo no dicionário, você fala assim, qualquer um pode ser criativo, mas eu não sou isso tudo. E o que ele serviu? Apenas para te prejudicar. Na verdade, essa parte que é maravilhosa, eu quero ver vocês trabalhando treinamento e mandando para a professora Silvana, não, professora, aquela aula abriu minha cabeça, eu desenvolvi um processo de treinamento fantástico usando a criatividade. Pois bem, gente, o mais importante da nossa aula de hoje é que nós podemos desenvolver, todos nós podemos ser pessoas criativas. É quando você reconhece que você tem um potencial, se você é humano, todos nós nascemos com um potencial criativo. Um traço da nossa personalidade está ligado à potencialidade, mas ela precisa ser desenvolvida, estimulada, né? Não somente artistas. No Fernanda Montenegro, você vai pegar o Messi, você vai pegar o Chico Buarque, você vai pegar o Alex Atala na gastronomia. Não, eu estou falando no mundo do trabalho.
né? Ô, professor, então quer dizer que todos nós podemos ser criativos na área de gestão de estratégica de pessoas? Lógico que podemos, lógico. Todos nós nascemos com esse potencial e a gente, além de trabalhar, discutir isso, a gente precisa de uma organização que nos dê liberdade e que nos estimule. Aí a gente entra naquele lance de refletir sobre a organização que nós estamos trabalhando agora. Será que essa empresa é uma empresa com valores próximos aos meus? Será que essa empresa ela tem um terreno fértil para que eu possa desenvolver a minha criatividade? E desenvolvendo a minha criatividade, por meio do treinamento, eu vou poder estimular a criatividade nos colaboradores? Então, é quando você começa a pensar nos propósitos da sua vida, coisas que no brasileiro, culturalmente, a gente não faz. Logicamente, eu, enquanto professora, faço muito. Refletir sobre isso. Será que essa instituição de ensino onde eu estou há tantos anos, ela promove um ambiente criativo? Se eu estou na FUMEC, eu já passei por tantas, a FUMEC foi a que eu escolhi para ficar. Tem anos que eu estou na FUMEC, porque ela me dá a oportunidade de criar aulas que outros professores, talvez em outra instituição, a aula tem que caber nos quadradinhos pré-estipulado pela própria instituição. A FUMEC não, ela trabalha com uma liberdade. A partir do momento que eu estou dentro da minha sala de aula com todos vocês, eu tenho liberdade de criar aulas da forma que eu quiser. E uma aula que fala sobre criatividade, ela não pode ser estanque, com um slide te mostrando e eu falando, não. Ela tem que mostrar a criatividade das outras formas, mostrar a professora falando, o que ela aprendeu, para quê? Para que a gente possa quebrar os nossos padrões de pensamento. Usar aquela palavra que a gente usa demais. Quebrou o paradigma. O que quer dizer paradigma? Padrão de pensamento. O que é o padrão de pensamento? É aquele padrão que todos nós temos. Se você não quebrar, todos nós seremos iguais. Pelo contrário, a gente está trabalhando das organizações a inclusão e a diversidade. O que é diversidade? Nós somos seres o quê? Quem trabalha com gente tem que saber que nós somos plurais. A nossa complexidade, dentro da própria Silvana, tem tantas gavetinhas neuronais, né? Ao mesmo tempo, a minha complexidade é tamanha. Nós podemos ter afinidades, mas cada um vai ter sua particularidade, né? Até no desenvolvimento da criatividade. Mas quando a gente precisa trabalhar um processo de treinamento que a criatividade vai nos auxiliar, logicamente, a gente tem um planejamento. Para quê? Para que todos nós possamos, naquele momento, estarmos conectados. Para quê? Para fazer um bom treinamento para os colaboradores. Por isso que a gente precisa de planejamento. Porque se você trabalhar criatividade e treinamento com um pensamento muito livre na organização, você começa a ter uma linguagem, a sua colega outra, e aquele treinamento ele não vai fluir. Então, a gente precisa de uma pessoa, de um gestor, de uma liderança que possa unir essas pontas soltas, para que a gente tenha o quê? Uma forma equilibrada para falar para os nossos colaboradores por meio de um treinamento. Bom, tudo bem, professora, eu posso desenvolver a minha criatividade. Eu tenho um potencial criativo, agora eu sei, hoje vai ser um sábado diferente, porque eu sei que eu posso desenvolver. Mas como que eu posso desenvolver? Gente, tudo na vida é uma questão de criar soluções. Nos problemas dentro do mercado de trabalho, que não são poucos, né? Porque você vê que o mercado de trabalho ele é modificado todos os dias. Porque se você pensar, uma empresa é um coletivo de pessoas. As pessoas mudam, a empresa muda também. A empresa respira, a empresa sente, a empresa é completamente humana. Isso é fato. A empresa é formada por pessoas. Quando você tem desenvolvimento por meio de treinamento, um desenvolvimento humano ligado à criatividade, e você começa a multiplicar, você tem multiplicadores da criatividade dentro de uma organização, você vai ter uma organização criativa. É assim que acontece, né? Mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer exatamente o que estamos fazendo aqui. O que a gente está fazendo? Trocando informações, reciclando, analisando, refletindo,
argumentando, conhecendo, pensando em criar soluções. Quando se fala em criatividade, a gente não fala da palavra problema. A palavra problema, no desenvolvimento da criatividade, no meio de treinamento, é substituída pela palavra desafio. Quando a gente fala de problema, às vezes é que esse problema não tem solução, você vai por outro caminho e deixa aquele problema lá. Problema não solucionado vai ser um problema maior para você adiante. Então, o que a gente fala? O desafio não. O desafio é algo que você vai trabalhar criativamente e, obviamente, é onde você começa a encontrar soluções. E é o que a gente está falando aqui. Eu preciso de estar o quê? Disposta a pensar de uma forma diferente. Eu tenho que ser uma pessoa aberta, tipo, se eu vou mudar o padrão do meu pensamento. Eu achava que não era criativa, a partir de agora eu já mudei. Ser uma pessoa que não seja tão rígida, ser uma pessoa que que abraça as mudanças. Se você é no caso de vocês não, porque até questões geracionais, vocês são muito abertos a isso. Mas se você está numa organização que você tem pessoas muito que não abraçam as mudanças, nós sabemos que as organizações hoje elas mudam todos os dias, até por uma questão de uma força macroambiental tecnológica, obviamente que vai impactar na outra força que é comportamental. A Silvana que está dando aula aqui, a professora Silvana, no próximo encontro, ela vai ser uma professora diferente. Por quê? Durante 30 dias, eu já dei várias aulas, eu li vários artigos, eu discuti com os meus alunos e as minhas ideias foram aflorando, eu mudei minha forma de pensar. Isso é viver. E no mercado de trabalho não é diferente. E se eu não pensar nessa parte da criatividade, eu vou ter aquele treinamento pré-determinado pelas pessoas de outras que foram, um treinamento que deu muito certo em outra empresa, da mesma forma. E nós estamos no mundo do trabalho para apresentar umas soluções diferentes, inovadoras. Essas soluções diferentes e inovadoras, elas são permeadas de criatividade. E isso vai fazer você um profissional, uma profissional acima dos outros profissionais. Por quê? Você desenvolveu uma competência que os outros não desenvolveram. Né? Então, isso dá a gente uma certa liderança em termos de se você quer mudar de cargo dentro da sua organização, se você quer trabalhar com mais assertividade, se você quer ser percebida na organização como uma pessoa ligada à parte estratégica da organização, é tudo o que queremos com a área de gestão de pessoas. Todos nós que trabalhamos na área de RH, que trabalhamos na área de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, nós queremos o que está acontecendo depois da pandemia. Nós ficamos dentro de um departamento fechados hermeticamente, até invisível. Hoje não. Hoje nós estamos lá em cima. Quem faz hoje qualquer área ligada à gestão de pessoas já está acima dos outros, porque hoje o que importa é você entender do seu colaborador, para poder cuidar dele. Qual que é o propósito maior da gestão de pessoas, da gestão de RH? Cuidar dos colaboradores daquela organização. Nós sabemos que uma empresa com colaboradores, hoje com problema, né, que a gente fala muito da saúde mental, pós-pandemia e tudo mais, é uma empresa doente. Então, nós temos um papel fundamental, maravilhoso de cuidar, né, de criar programas para mitigar problemas de saúde mental. E a gente precisa muito da criatividade. E a gente precisa muito do treinamento, e a gente precisa muito do desenvolvimento humano. E sem criatividade, nós não vamos ter isso. E sem liberdade criativa, isso é nos dado pela organização, a gente também não tem. Então, é o momento da gente pensar, será que eu estou na empresa certa? Eu estou querendo mudar, eu quero ir para uma outra organização. Será que eu pesquisei essa empresa? Quais são os valores dessa empresa? Será que eu conversei no mercado sobre essa empresa? Será que essa empresa é uma empresa que vai me dar um terreno fértil para que eu possa desenvolver meus treinamentos com criatividade? Isso tudo tem que pesar. Eu acho que, culturalmente, o brasileiro ele não pensa nessas coisas. Ele está sempre sendo escolhido por uma organização. E, na verdade, nós é que deveríamos escolher a organização.
Só que aí é um pensamento que a gente teria que ter mais tempo para falar sobre. Não, professora, mas o Brasil, nós temos uma força macroambiental econômica, a gente está sempre precisando do emprego, então a gente não pode sair, não é isso. Isso é um pensamento para uma ação futura. Mesmo você dentro da sua organização, você deve começar a pesquisar. Eu gosto dessa organização, ela está me dando oportunidade de ser uma profissional diferente. Se eu sair hoje dessa organização, eu posso me vender, entre aspas, né, o que eu sou para uma outra organização, eu posso me colocar como uma pessoa diferente, uma profissional diferente, porque eu tive a oportunidade de desenvolver competências. Eu posso falar que os meus treinamentos são treinamentos que acionam os colaboradores porque eu desenvolvi algo diferente naquela organização. Qual que é o nível de complexidade da organização de trabalho? Quantos funcionários fazem parte dessa empresa? Né? Como é que é a cultura da minha organização? Qual é o clima organizacional que eu trabalho, que eu estou inserido? Nós não fazemos esses questionamentos. A gente está num piloto automático, na grande maioria das vezes. Um país como o nosso, tão jovem, passa por problemas políticos e econômicos todos os dias. Nós temos que acostumar. Um país em transformação é assim, remodelando e tudo mais. E o que a gente precisa? A gente precisa refletir, coisa também que não é ligado à nossa cultura. Nós fazemos tudo no piloto automático, não paramos para refletir sobre aquilo. Então, essa aula é uma aula para abrir a sua capacidade de reflexão. Quando você começa a refletir sobre a possibilidade de ser criativo, criativa, você começa a mudar e colocar isso em prática. Nossas aulas são aulas muito ricas e ela vem com uma parte de provocação tão forte que você pode, a partir da reflexão, amanhã você vai refletir sobre alguma coisa e você pode começar a modificar a sua empresa na segunda-feira. Por quê? Porque essas aulas foram criadas para isso. Pois bem, para que eu entenda a organização, para que eu entenda a possibilidade, por que as nossas organizações não nos dão essa possibilidade de trabalhar desenvolvimento de criatividade? Só um minuto. Nós temos que falar de uma coisa chamada, no Brasil, fator ironia. O que é fator ironia? No século XX, as empresas elas foram administradas pelo lado esquerdo do cérebro. São empresas que o pensamento era todo burocrático, analítico. Você não via a empresa falando, nós temos que desenvolver o nosso colaborador humanamente, com criatividade, porque criatividade é uma coisa humana. A máquina nunca vai ser criativa. Nós é que alimentamos uma máquina. Pois bem, esses colaboradores, eles não eram valorizados pela sua capacidade criativa. Não, nós éramos vistos como o quê? Mão de obra. Nós éramos números há muito pouco tempo. Uma pessoa, hoje não. Nossa tecnologia ela veio para fazer com que mesmo o corpo diretivo ele tem possibilidade de saber os funcionários que ele tem, porque a tecnologia dá a ele essa oportunidade, né? Mas será que esse modelo, que eu estou falando do princípio, do meio, até o final do século XX, será que ele é um modelo que não é mais utilizado? Ou será que as empresas continuam ainda rígidas, burocratizadas? Infelizmente, ainda temos empresas que são rígidas, são empresas burocratizadas. Mesmo passando pela pandemia, são empresas que não apostaram na humanização. Pois bem, aí fica, é essa empresa que eu quero para mim? Isso é uma decisão de vocês. Quanto mais pensamos, melhores ficamos. Quanto mais refletimos, melhores são as nossas tomadas de decisão. Pois bem, o trabalho no século... O que a gente, na virada do século XX para o século XXI, a gente dá um clique na cabeça da gente, a gente fala, gente, puxa vida, tudo que é humano é o que nós deveríamos fazer. E tudo aquilo que a máquina pode fazer, você tem que deixar para a máquina. Afinal, nós estamos no século XXI. Isso, para quê? Para que a gente tenha tempo para desenvolver autoconhecimento. Quando um profissional da área de gestão de pessoas ele desenvolve autoconhecimento,
ele começa a conhecer o colaborador melhor. Conhecendo o colaborador melhor, é a oportunidade de fazer excelentes treinamentos, processos de desenvolvimento humano muito mais assertivos. Que não é aquele treinamento generalizado, não, eu estou fazendo treinamento particularizado. Por quê? Por funções, por cargos, por projetos. Então, a sua área, ela fica muito mais ampla e você fica um profissional muito melhor. E nós chamamos isso de trabalho? É uma riqueza intelectual que, às vezes, a própria empresa ainda não percebeu que, se ela tiver o capital intelectual dentro daquela empresa, essa empresa vai ser estrategicamente muito melhor. Então, nós temos um desafio pela frente, porque, além da gente saber que a gente precisa da criatividade para mudar os treinamentos e trabalhar com treinamentos muito mais eficientes e eficazes, a gente está perdendo tempo com coisas que a própria máquina... A gente vai ter uma aula que eu vou falar sobre inteligência artificial e a área de recrutamento, a gente vai ter essa aula. E vocês vão entender exatamente o que a gente tem que fazer. Afinal de contas, qual que é o foco da nossa área? O nome já diz, treinamento, desenvolvimento humano. O foco, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de gente. Eu vou fazendo um convite para vocês. Como curiosidade, abram o LinkedIn. Antes da pandemia, a gente tinha só assim, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, não é mesmo? Por que modificou? Hoje nós temos gestor da felicidade, gestor da emocionalidade organizacional, precisamos de gestão de gente, precisamos de gestores de pessoas, precisamos de gestão de talentos. Olha como os cargos, a descrição dos cargos, muito mais criativas. Professora, mas isso foi o quê? Descortinado, e logicamente a gente teve que mudar. O mundo das organizações, ele é mais humanizado, então ele precisa desses profissionais. Então é a hora da gente surfar nessa onda. Outra coisa que a gente deve falar com as organizações e pensar sobre elas. Essa organização, ela tem me ensinado a ser um profissional melhor? Porque isso tudo tem que estar na balança quando a gente vai desenvolver o nosso trabalho dentro de uma organização. Ele deveria estar pronto na hora que a gente fosse escolher a organização a qual gostaríamos de trabalhar. Mas, logicamente, às vezes você está numa empresa que você gosta, ela tem seus problemas. E eu quero abrir um parênteses aqui também. Não espere uma empresa 100%. Nossa, essa empresa é maravilhosa. Isso não existe. Porque uma empresa, ela é formada de pessoas complexas, como eu, como você. E a empresa é complexa também, né? Isso é fato. Isso é lógica. Então, se você está numa empresa que te dá, que os seus valores são próximos, que tem um terreno fértil para desenvolvimento de criatividade, você pode propor treinamentos diferenciados, mas que ela é 70%, 80% boa. Mas tem uma chefia que eu não admiro, essa empresa tem um problema, não é tão flexível. Gente, cuidado, porque nada vai ser 100%. Nossos relacionamentos não são 100%. Nosso relacionamento com a nossa própria família, a gente ama a família que a gente tem. Se o nosso casamento for 70%, 80%, é maravilhoso. Agora, o que é o contra-inteligência? Você vai lá e separa por causa dos 20% ruins. Você vai lá e sai de uma organização porque 20% ela não é legal. Poxa, gente, a inteligência está em você abrir os olhos porque é 80% bom. E olha, se achar uma organização hoje 80% legal, que você pode desenvolver criatividade, processos de treinamento muito mais legais, onde você pode pode impactar o maior número de pessoas. Quando você vê que a organização está mudando e sua mão está ali, a sua mente está ali com as ideias de treinamento, gente, isso é gratificante, isso é maravilhoso, isso é tudo que uma profissional dessa área quer. Mas, voltando à criatividade, nós precisamos, para ontem, inserir a criatividade na cultura organizacional. Nós precisamos fazer com que o corpo diretivo das nossas organizações entendam isso. E a gente precisa de criatividade para poder criar esse processo de quê? De divulgação
da importância do desenvolvimento da criatividade. Mas, como nós sabemos que as empresas brasileiras, culturalmente, elas só conseguem pensar com métricas, com números. Então, é quando você começa criativamente, né, com muita criatividade, passar para o corpo diretivo o quanto aquele treinamento de desenvolvimento, desbloquear a criatividade nos colaboradores, daria para a empresa um retorno financeiro muito bom. Aí você vai usar dados de outras empresas, você vai usar criativamente uma apresentação. Se a empresa é grande, você pode fazer isso remotamente. Se a empresa é pequena, você pode ter um encontro onde você vai falar sobre a criatividade, não é mesmo? Isso você vai mudando. Com o tempo, aquilo vai entrando na cultura organizacional. Daqui a pouco, aquela organização que era fechada, que só pensava olhando para frente, não olhava, não tinha um olhar, né, 360 graus, ela começa a se modificar. E você sabe que o seu trabalho está ali. Voltando ao fator ironia, muitas empresas, gente, elas querem ser criativas. Às vezes, você trabalha numa empresa, você sabe que aquela empresa, ela quer ser, se uma empresa quer ser inovadora, ela tem que ser criativa. Não existe inovação sem criatividade. Mas o problema é que, se não tem criatividade, como é que eu vou ter criatividade se aquela empresa é rígida, se aquela empresa é burocrática? Eu não tenho um terreno fértil. Eu tenho que passar isso para que o meu corpo diretivo, as lideranças, comecem a pensar a respeito disso. Gente, nós ainda temos no nosso mercado de trabalho empresas que só acreditam no comando, no controle, na punição, na recompensa. Esse pensamento ele é ultrapassado. A pandemia nos mostrou isso. Se tem um lado positivo da pandemia, foi esse. Ele descortinou, e a gente começa a pensar no mercado de trabalho de uma forma diferente. Aquele processo de empresas que queriam humanizar até 2030 tiveram que fazer isso em 2021, entendeu? Então, é um momento certo para a gente começar o quê? Agir. Nós, profissionais que trabalhamos com pessoas, né? E outra coisa, gente, nós trabalhamos em empresas onde existe um PDCA que é proibido errar. Gente, na criatividade, quando você estuda, aprofunda no desenvolvimento humano, o erro é humano, errar é humano. Todo mundo fala isso, mas ninguém dentro da organização pode errar. Lógico, todo mundo em um momento vai errar. Mas quando você tem o desenvolvimento da criatividade, aquele erro vai fazer com que aquele colaborador apresente uma solução muito melhor. Isso é fato de pesquisa, né? As empresas hoje têm gestão de projetos, elas ficam doidas para aparecer um erro, porque sabem que aquela equipe que trabalha tanto criatividade, foi treinada para isso, ela vai apresentar o que é uma solução melhor do que aquela que foi apresentada onde ocorreu o erro. E quando a gente trabalha nessa coisa hermeticamente fechada, que não muda, rígida e burocrática, o que isso tudo faz? Ele destrói a criatividade. Aí, outro questionamento. Eu estou numa empresa onde está colaborando para o meu desenvolvimento dessa competência, que é a criatividade, ou estou numa empresa que está colaborando para destruir o meu potencial criativo? Quando eu faço, há pouco tempo eu fiz uma consultoria numa empresa de saúde e eu tive a oportunidade de conversar com várias e várias pessoas, a empresa estava doente. Vários profissionais falaram assim, puxa vida, que pergunta importante, Silvana. Eu acho que eu estou numa área dentro da minha organização, essa área está me emburrecendo, ela está destruindo a minha criatividade. Se você não pensa sobre isso, você não consegue perceber quando isso ocorre. Por isso que essa primeira aula de treinamento e desenvolvimento de pessoas, se falar sobre o desenvolvimento dessa competência da criatividade, é importante. Porque a partir de agora, a gente vai pensar com um outro foco. A partir de agora, você que está dentro de uma empresa ou que vai estar numa empresa daqui a pouco, você já vai com um pensamento diferente. E é bom que vocês vão lembrar da professora Silvana Chiarito pro resto da vida. Pois bem, gente, a caixa preta da criatividade é o mistério do quê? Da inovação. Inovação, no caso da gente, inovação de processos. Mas quando você está trabalhando com colaboradores, você está trabalhando com colaboradores para inovar em todas as áreas da organização. Desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviços, desenvolvimento de processo. No nosso caso, desenvolvimento de processos de treinamento.
desenvolvimento de processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento de gente, de pessoas, né? Eu preciso estar ali para estimular essa transição entre a cultura burocrática, para que ela fique para trás, para uma cultura inovadora, mostrando para o corpo diretivo que a empresa vai lucrar com isso, porque é fato, né? As empresas, não faz mais sentido, gente, você trabalhar com pessoas que falam, ai, eu me mato de trabalhar nessa empresa, ai, meu Deus, eu me mato, eu morro de trabalhar. Meu Deus, isso está ultrapassado. O seu trabalho, enquanto gestão de pessoas, ele tem uma força de transformação muito forte, entendeu? Essas coisas que as pessoas acreditam, que o trabalho é uma coisa ruim, e que, na verdade, o, é porque a gente não consegue pensar no trabalho, a gente não faz uma reflexão a respeito do trabalho. O trabalho é um pilar muito importante na nossa vida e ele pode nos trazer coisas maravilhosas, não todos os dias. Mas você pode ser uma pessoa do sextou todos os dias? Não, isso é muito triste. Uma pessoa do sextou é uma pessoa que só vive 2 dias na semana. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa inteligente. Eu gosto de trabalhar num lugar onde, às vezes, essas segundas-feiras são maravilhosas, porque eu tenho um projeto novo, eu vou ter uma aula diferente. Gente, nós podemos fazer isso. Precisa de uma professora, às vezes, para desbloquear essa mente. Você vai passar aí, você vai ser um multiplicador daqui para frente. A gente precisa começar a fazer uma reflexão sobre empresas que nós queremos transformar. A gente precisa fazer esse questionamento, ser uma coisa sua, né? Eu posso te ajudar a pensar diferente, mas esse questionamento em particular é singular, né? E outra coisa, gente, nós precisamos de pensar sobre isso. Será que vale a pena eu trabalhar numa empresa onde os valores, onde as coisas que eles acreditam são completamente diferentes do que eu acredito? Eu sou uma professora que acredita na sustentabilidade em todos os sentidos, né? No meio ambiente, na sustentabilidade na parte da sociedade, na parte econômica. As pessoas só acham que a economia está ligada à área de finanças. Não, a economia a economia é uma coisa muito maior. Será que essa empresa tem propósito, tem valores parecidos? Será que essa é a empresa que eu estou, que eu quero trilhar um caminho, né, da minha carreira, porque a carreira nada mais do que uma trajetória? Lembrando que a força geracional é muito forte. Essa geração que nós chamamos zilênios, geração Z, milênios, ela pensa completamente diferente. Eu acho barato essa geração. Vocês não, eu estou na FUMEC há 15 anos, eu leciono há 25 anos, eu fiquei no mercado publicitário há 30 anos. Isso tudo, eu fiquei numa empresa há 8 anos, 11, isso tudo acabou, porque o traço da personalidade dos zilênios, muito de vocês estão nessa geração, vocês vão passar por várias e várias e várias e várias organizações. Isso é legal, isso é saudável. As pessoas acham que a geração Z, os zilênios, a geração perdida, porque não conhece essa geração. É a geração dos meus alunos. Eu adoro, eles me dão insights, vocês são poderosos nisso. E eu acho que eu sou uma pessoa que trabalha com a cabeça muito jovem por causa de vocês. Então, eu tenho que agradecer os meus alunos. Alunos salvam. Os alunos me salvaram na pandemia. Então, que eu tive que aprender muitas coisas novas. E os alunos tiveram um carinho comigo. Tudo bem que eu sou uma professora que eu queria que eu fosse professora de mim mesma, porque eu trago tanta coisa legal para uma sala de aula, as provocações, a possibilidade de você se transformar, e, obviamente, se transformando, você vai transformar a sua organização também. Pois bem, gente, nós precisamos de traçar para o nosso corpo diretivo. Eles precisam desbloquear a mente deles também e entender que os desejos invisíveis das pessoas, os nossos, né, que somos colaboradores daquela organização, eles só vão chegar numa alta performance em retorno financeiro, porque a gente tem que falar sobre a sustentabilidade empresarial, até porque senão a gente não teria nem possibilidade de propor treinamentos criativos se a empresa não tiver uma boa saúde financeira. Que tudo isso que todo esse trabalho de treinamento focado em desenvolvimento de criatividade, desbloqueio, ele nada mais é do que retorno financeiro, resultados positivos. Na hora que você falar a língua deles, aí ele começa a falar.
poxa, eu vou deixar um terreno fértil para ela propor coisas diferentes. E é propondo coisas diferentes que deixam a nossa vida no trabalho o quê? Estimulante. Você para de ser aquela pessoa do sextou e começa a ser até uma pessoa do segundou, né? Ou nós teremos um próximo encontro, que eu vou falar sobre a semana de 4 dias. Isso nada mais é do que um processo criativo de mudança no mundo do trabalho. Ah, professora, eu não acredito, não fale isso, porque tem várias empresas já trabalhando em semana de 4 dias. Isso era pensado antes da pandemia. Obviamente, isso foi estimulado pela essa parte de humanização das organizações e explode, porque já era um pensamento de outros países, e o Brasil está vivendo essa vibe, essa onda, esse astral da semana de 4 dias. E a gente vai ter um momento certo para falar sobre isso. E você vai abrir a mente, né, da pessoa, das lideranças, do seu corpo diretivo, para quê? Gente, se você quer que a nossa empresa seja uma empresa inovadora, a gente tem que apostar na criatividade. Então, o treinamento começa a ser não um custo para a organização, mas ele começa a ver como que é um investimento. E o nosso papel enquanto colaboradora dessa área, ele cresce. Por isso que as pessoas estão procurando, que é a gestão de pessoas. Não esquecendo que a professora Silvana Chiaretto, eu sou coordenadora do MBA de Gestão Estratégica de Pessoas. O MBA onde todo mundo procura, porque se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Como diz muito bem o Simon Sinek. O ser humano, gente, sempre foi a chave. Não é agora, não. Ele sempre foi. Mas as pessoas, né? A própria tecnologia, ela embaçou a nossa visão, né? A boa notícia é que nós estamos o quê? Curando dessa miopia. A gente está começando a perceber. Nós, primeira mão, em primeira mão. E o que a gente está podendo fazer? A gente começa a discutir, a conversar com as pessoas dentro das empresas, a gente vai mudando em pílulas, a gente vai mudando o pensamento dessas pessoas. Gente, o diferencial de você fazer uma coisa diferente, né, que exige crescimento, conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá, que é o desenvolvimento da competência, ele está no terreno fértil da criatividade, onde você vai propor isso. E a criatividade é uma competência. E, enquanto competência, você pode desenvolver a hora que você quiser. Funciona como a liderança. A liderança é uma competência que você desenvolve. Ninguém nasce líder. Tomada de decisão. Desenvolve. Ninguém nasce tomando decisões. Negociação. Desenvolve. Retenção e captação, captação de talentos. Desenvolve. São competências. Obviamente, nós vamos ter uma aula falando sobre competências, que a gente vai falar das competências da emocionalidade ligadas ao lado direito do cérebro, que hoje são competências que estão em alta, né? Aprender a língua inglesa, aprender mandarim, trabalhar um drone, mexer com drone, você aprende num dia. Um dia não. O drone, sim, mas o mandarim vai demandar um pouquinho de tempo. Mas se você quiser, você aprende. Agora, porque está aqui, do lado esquerdo do cérebro. Formação, né? Segunda língua e tudo mais, lado esquerdo do cérebro, né? Aprendizagem racionalizada. Agora, desenvolver empatia, lado direito do cérebro, emoção. O certo, juntar o Tico e Teco aqui para você ser uma profissional que o mercado quer. Outra pergunta. Será que eu sou uma profissional que o mercado quer? Será que eu me contrataria? Esses questionamentos é que fazem a gente ser uma profissional diferente. Porém, gente, a criatividade não é nata, ela não nasce com a gente. Ela é a potencialidade. Nós nascemos com um traçozinho né, uma potencialidade para a criatividade. Mas se eu não desenvolver no lugar certo, correto, eu não vou ser uma pessoa criativa. E sem a criatividade, eu não inovo, eu não envolvo em processo. Para quê? Para mudar uma empresa como um todo, né? A criatividade, gente, não se... sem criatividade, você não se transforma uma organização. Você não inova em termos de processo de treinamento, né? A inovação no processo de treinamento é que vai dar resultados reais para uma organização. Boas ideias sem execução, sem treinamento, são apenas boas ideias. Com treinamento, com processo, com planejamento, é tudo muito melhor, porque você vai ver a mudança da sua organização, você vai poder estar ali, né?
enquanto espectadora das mudanças, as quais muitas partir da sua própria mente, né? Gente, o mercado de trabalho ligado ao desenvolvimento, ao desbloqueio da criatividade, para a transformação da área de gestão de pessoas, ele é incrível, ele é empolgante. Seja uma protagonista dessa área. Essa palavra que está sendo usada tanto, né, protagonismo, nesse momento aqui, ele cabe muito bem. Pessoas que cuidam de pessoas, que transformam pessoas, são pessoas que toda empresa quer. Se você trabalhar bem, você vai ser aquela pessoa que vai escolher a empresa para trabalhar. E você vai ser, logicamente, uma peça fundamental, onde as empresas querem aquele talento, vão querer reter aquele talento. Obviamente, está ligado ao quê? A salários melhores, a boas oportunidades, não é mesmo? O que realmente... tudo aquilo que a gente quer das organizações. Nossos encontros serão encontros nesse estilo bate-papo. Se vocês gostaram, mandam feedback para a professora Silvana. Eu não gosto dessas aulas de 1 hora, usar slides. Eu acho que isso deixa uma aula como se fosse uma aula presencial. Eu gosto de falar a respeito de um caso muito real e muito atual. E ali eu vou falando com vocês, e essa é a minha metodologia. Eu espero que vocês adorem e que vocês estejam sempre presentes nas minhas aulas. Quem não puder, quem hoje não esteve presente na minha aula, que possa depois assisti-la e, por favor, me mande um feedback. A professora, ela se transforma por meio de quê? De feedback dos alunos. Uma excelente semana para todos vocês. Um abraço, um beijo. Obrigada por esse momento. Ah, Tainá, obrigada. Obrigada. Estou aqui, quem quiser tirar alguma dúvida, ou se alguém quiser falar alguma coisa sobre a aula, pode, é o momento correto. Tudo certo? Até a próxima. Um grande abraço para vocês e sejam pessoas criativas.